Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai começar com a nossa aula de geometria plana, triângulos, critérios de congruência. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente. Noção de congruência. O que é importante que você faça? Que você pegue uma caneta e um papel e tome nota. Por quê? Porque é muito conceito que a gente vai apresentar para vocês e é muito fácil também de você se perder. Para evitar isso, pega uma caneta, pega um papel e começa a escrever. Vamos lá, gente. Noção de congruência. Eu quero que vocês imaginem essas duas imagens, o porquinho A e o porquinho B. Se as duas imagens possuírem todos os elementos correspondentes também congruentes, ou seja, se o olho esquerdo desse cara for da mesma medida que o olho esquerdo desse outro cara, se o focinho desse cara tiver a mesma medida que o focinho desse outro cara, e assim por diante, a gente pode falar que essas duas imagens são o quê? Congruentes, ou seja, elas têm as mesmas medidas. Continuando, gente, vamos supor agora que a gente tenha as mesmas imagens, ou seja, o porquinho A e o porquinho B, só que agora eu girei o porquinho B. O porquinho B agora está deitado. Pergunto para vocês, se eles eram congruentes antes, eles deixaram de ser congruentes só porque esse cara está de lado? Não, ainda existe uma correspondência entre os elementos dos dois porquinhos. Ou seja, as imagens não deixaram de ser congruentes só porque eu girei uma delas. Isso é muito importante porque a gente vai cansar de ver triângulos em posições diferentes e mesmo assim a gente vai ter que notar neles os critérios de congruência que a gente vai aprender nessa aula. Importantíssimo vocês guardarem isso. Então, continuando, vamos supor agora, pessoal, que nós tenhamos dois triângulos congruentes e colocados nas mesmas posições, para facilitar a nossa vida. Então, nós temos o triângulo ABC e o triângulo DEF. O que eu quero que você perceba? Se esses dois caras são congruentes, necessariamente todos os elementos correspondentes também são congruentes. Então a gente vai ter três pares de ângulos e três pares de lados congruentes 2 a 2. Olha só, esse lado é congruente com esse outro lado e esse são congruentes, e este lado e esse são congruentes. A mesma coisa ocorre entre os ângulos o quê? Correspondentes. Gente, isso sempre vai acontecer quando você tiver dois triângulos que são o quê? Congruentes. Necessariamente, você vai ter 6 pares de elementos, os 3 pares de lados e os 3 pares de ângulos. Então é importante que você guarde isso. Se dois triângulos são congruentes, necessariamente todos os pares de lados e todos os pares de ângulos correspondentes também vão ser o quê? Congruentes. Continuando, galera, quando nós tivermos dois triângulos que são congruentes, nós vamos ter necessariamente, como a gente já viu, 3 pares de ângulos e 3 pares de lados que também são congruentes. No entanto, uma coisa importantíssima de ser deixada clara: não é necessário provar que todos os pares de elementos são congruentes. Ou seja, eu não preciso provar, olha só, eu não preciso provar que os 6 caras, esses 6 pares aqui, são congruentes. Dá muito trabalho e também é desnecessário. Existem condições mínimas para provar que dois triângulos são congruentes. E é justamente esse o tema da aula de hoje: descobrir quais são esses critérios mínimos que tornam dois triângulos congruentes. Então vamos lá, continuando. Quais são os critérios mínimos que tornam dois triângulos congruentes? São 4. Lado, 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 LLL. Lado, ângulo, lado. Ângulo, lado, ângulo. Lado, ângulo, ângulo oposto. São 4 e apenas 4 critérios mínimos que a gente utiliza para garantir que dois triângulos são necessariamente congruentes. Então guarda essa informação por enquanto. Vamos lá, pessoal. Primeiro critério: lado, lado, lado. Se dois triângulos possuírem
os respectivos pares de lados congruentes, e então, necessariamente, esses caras vão ser o quê? Congruentes. Nerk, eu não entendi. Então vamos lá. Imagina, pessoal, que o lado AB e o lado DE são congruentes. Então esses dois lados correspondentes são congruentes. Imagina agora que o lado AC e o lado DF também são congruentes. Imagina também, pessoal, finalmente, que este lado e este necessariamente são congruentes. Ou seja, você tem três pares de lados que são o quê? Congruentes entre si. Se isso acontece, necessariamente esses dois triângulos são congruentes. Nerk, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Bom, eu entendi. Esse lado AB é congruente a esse lado DE. Esse lado AC é congruente a esse lado DF. E esse lado BC é congruente ao lado EF. Tudo bem, até aí tranquilo. Qual que é a sua dúvida? A minha dúvida é a seguinte. Tudo bem, a gente tem três pares que são iguais, que são congruentes. A pergunta é, necessariamente os ângulos correspondentes também vão ser congruentes? A resposta é sim. Sempre que você tiver dois triângulos que são congruentes, todos os elementos correspondentes são congruentes. Quando a gente fala que dois triângulos são congruentes pelo critério lado, 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 não vão ser apenas os lados que vão ser congruentes. Necessariamente, os ângulos também vão ser congruentes. E aqui está o resuminho de tudo que eu falei para vocês. Segundo critério, pessoal, lado, ângulo, lado. Vamos ver. Se dois triângulos possuem, respectivamente, dois lados e o ângulo formado entre esses mesmos lados congruentes, então, necessariamente, os triângulos também vão ser o quê? Congruentes. Vamos ver. Aqui nós temos lado, ângulo, lado. O que eu quero que você note? Nós temos dois lados e um ângulo alfa entre esses dois lados. Note que esses dois triângulos estão em posições correspondentes. E você percebe que esse lado é congruente a esse outro lado aqui, BC, é congruente a esse outro lado, e o ângulo, esse cara aqui, é congruente a esse cara. E você percebe que nós temos lado, ângulo, lado, nessa ordem. Ou seja, dois lados e um ângulo entre eles, nos dois casos. Se isso acontece, pessoal, necessariamente todos os demais elementos também são congruentes. Ou seja, o triângulo ABC e o triângulo DEF também vão ser congruentes. Aqui está o resumo disso que eu acabei de falar para vocês. Terceiro critério, pessoal, ângulo, lado, ângulo. Vamos ver. Se dois triângulos possuem, respectivamente, dois ângulos e um lado entre esses ângulos congruentes, então, necessariamente, os triângulos também vão ser o quê? Congruentes. Nerk, eu não entendi. Então vamos ver. Gente, note que nós temos um lado e nós temos dois ângulos adjacentes a esse lado. A mesma coisa aqui. Você tem um lado e dois ângulos adjacentes a esse lado. Eu quero que você note que os ângulos correspondentes, nos dois casos, são congruentes. Então olha só, pessoal. Ângulo, lado, ângulo. Opa, o que nós temos? O terceiro critério. Esses dois caras também vão ser o quê? Necessariamente congruentes. Guarda isso. E aqui está o resuminho para vocês. E finalmente, pessoal, vamos ver o quarto critério, que é o lado, ângulo, ângulo oposto. É o mais chato de todos. Então cuidado com ele. Se dois triângulos possuem, respectivamente, um lado, um ângulo adjacente a esse lado, e um ângulo oposto a esse mesmo lado, ou seja, tudo isso em relação ao mesmo lado, todos congruentes, né, todos esses elementos congruentes, então necessariamente os triângulos também vão ser o quê? Congruentes. Vamos ver. Olha só, pessoal, nós temos um lado, BC, nós temos um ângulo adjacente, que é esse ângulo, e nós temos um ângulo oposto a esse lado, que é o ângulo beta, esse cara aqui. Então, de novo, ó, lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. E a gente percebe que isso acontece nos dois triângulos, e esses elementos são congruentes em ambos os triângulos. Ou seja, esse cara é congruente a esse, este ângulo é congruente a esse, e esse lado é congruente a esse outro.
que eu quero que você perceba? Que, novamente, nós temos um critério de congruência. Ou seja, se isso acontece nos dois triângulos, lado, ângulo e ângulo oposto, necessariamente esses dois triângulos vão ser o quê? Congruentes. E aqui está para vocês o resumo do que eu acabei de mostrar. Continuando, galera, contra-exemplos. A gente viu que existem 4 e apenas 4 critérios de congruência, que são lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado e lado, ângulo, ângulo oposto. São 4 e apenas 4 critérios de congruência. No entanto, existem dois casos que causam muita confusão entre os alunos. São dois casos que não são critérios de congruência, mas mesmo assim muita gente confunde. Quais são esses casos? Lado, lado, ângulo e ângulo, ângulo, ângulo. Friso, esses dois casos não são critérios de congruência. A gente vai mostrar para vocês por que esses dois caras não são critérios de congruência no próximo quadro. Tranquilo? Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês que LLA, lado, lado, ângulo, não é um critério de congruência. Eu quero que vocês notem que nós temos lado, o lado A, outro lado, o lado X, e um ângulo, que é o ângulo alfa. Então, lado, lado e ângulo. Aqui também nós temos isso, lado, lado, ângulo. E óbvio, essa medida é igual a essa, esta medida é igual a essa, e este ângulo é congruente a esse. Gente, por enquanto, os dois triângulos são congruentes, teoricamente pelo critério lado, lado, ângulo. Eles têm lado, depois um ângulo. Eu quero mostrar para vocês que é possível construir um outro triângulo com lado, lado, ângulo, onde esses dois triângulos não serão congruentes. Quer ver? Vou pegar esse lado, que é o lado A, e vou rotacionar em torno desse vértice. Vamos lá, estou girando. Pronto. Agora eu vou diminuir esse lado em amarelo. Note que este lado é congruente a esse, eu só girei, eu não mudei a dimensão. Este lado continua sendo congruente a esse, este ângulo continua sendo congruente a esse, mas nitidamente os dois triângulos não são congruentes. Olha só, lado, lado, ângulo. Lado, lado, ângulo. Então, está aí mostrado para vocês por que lado, lado, ângulo não é critério de congruência. Se você tem dois triângulos onde, nessa sequência, um lado, depois outro lado, depois o ângulo, são congruentes, não necessariamente você vai ter um caso de congruência. Beleza? Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês que AAA, ângulo, 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 também não é um critério de congruência. Aqui nós temos dois triângulos equiláteros. E como a gente bem sabe, os ângulos internos dos triângulos equiláteros sempre valem o quê? 60 graus cada um deles. Então, este cara possui três ângulos internos, cada um deles medindo 60 graus, porque ele é equilátero, e este outro cara aqui também possui três ângulos internos medindo 60 graus. Então, entre aspas, em tese, eles seriam congruentes pelo critério AAA, ou seja, ângulo, ângulo, ângulo. Agora, olha que legal. Eu vou pegar este cara e vou diminuir a escala dele, ou seja, eu vou fazer com que esse triângulo fique mais ou menos a metade deste outro cara. O que você percebe? Bom, o triângulo continua sendo equilátero. E, naturalmente, como ele é equilátero, os três ângulos internos continuam medindo, cada um deles, 60 graus. Pergunto para vocês, os ângulos dos dois triângulos, todos os ângulos, são congruentes. Todos os ângulos desses dois caras medem 60 graus. A pergunta é, esses dois caras são congruentes? Não são. Nitidamente, cada um dos lados deste triângulo é maior que os lados deste outro triângulo. Ou seja, ângulo, 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 AAA não é um critério de congruência. Quando a gente estudar critérios de semelhança, mais para frente, a gente vai ver que AAA, na verdade, é um critério de semelhança, mas não de congruência. Beleza, pessoal? Valeu, então!